O que você crê tem uma relação muito direta com as suas emoções, né? Se você entende que você que é o agente ativo do seu sucesso, se você entende que Deus só faz se você determinar, se você entende que é só uma questão de mentalidade, olha, peraí, você vai colocar uma autopressão psicológica dentro de você absurda e você vai o que? Alavancar, você vai triplicar a meta, você vai quadruplicar a meta. E inicialmente, no médio e longo prazo, isso vai te adoecer. Então, eu acho que talvez a maioria das pessoas que frequentam as nossas comunidades, elas estão debaixo, assim, de sistemas que, de alguma maneira, eles acabam prejudicando, sim, a saúde mental. E isso não é, como eu pensava há alguns anos atrás, uma exclusividade neopentecostal. Isso também também vem em outras vertentes também. Começa agora o BTcast. Teologia é nosso esporte. Muito bem. Começa mais um BTcast, o de número 551. Eu sou o Cacau Marques e Deus quer te dar uma espiritualidade emocionalmente saudável. Eu sou Ismael Sobrinho, eu vou dizer o seguinte, que a fé saudável cura, mas a fé ruim te adoece e te faz virar o meu paciente. Isso é sério, hein? Isso é sério, né? É sério, mas é o ataque de oportunidade. É um ataque de oportunidade, onde uma irmã perguntou assim, pô, por que tu foi fazer psiquiatria? Eu falei assim, cara, eu vi lá no Apocalipse que ia dar ruim, que no mundo tereis aflição, eu falei, esse negócio vai dar grana. Então, eu vou ser psiquiatra, assim, minha profissão não vai falir, né? Então, a gente tá no barco, entendeu? É verdade. Mas é isso, gente, estamos aqui com o Ismael Sobrinho, que é autor de alguns livros, né? Mas hoje nós vamos falar aqui sobre o seu novo livro, Psiquiatria e Fé Saudável. É o segundo livro lançado pela Thomas Nelson, né, Ismael? Antes era Psiquiatria e Jesus, que a gente já tem BTcast aqui sobre ele, né? E agora Psiquiatria e Fé Saudável. Quantos livros você tem além desses dois? Eu tenho 4 livros, eu tenho 2. O primeiro é a Depressão, que todo cristão precisa saber. Depois eu Como Sobreviver na Sociedade do Cansaço e do Esgotamento. Depois veio Psiquiatria e Jesus e agora o Psiquiatria e Fé Saudável. Isso aí, com essa capa linda que tá seguindo o mesmo estilo da outra, né? Pois é, o pessoal capricha da Thomas Nelson, né? É, muito bonito. A Thomas Nelson tem uma capacidade de tornar um livro melhor pela capa, né? Então, assim, mas as capas, elas são intencionais, né? O Psiquiatria e Jesus, ele tem um eletroencefalograma na capa, em segundo plano, e eu tenho uma história pessoal com eletroencefalograma, depois eu conto aqui. E o Psiquiatria e Fé Saudável, na verdade, é essa coisa do florescer dentro de uma cápsula, né? De um comprimido. Então, tem uma lógica assim. E a missão é essa, né? De trazer a psiquiatria pro público cristão de um jeito simples. Na verdade, o que a Thomas Nelson está tentando fazer é desafiar os autores, né, a ter o livro julgado pela capa e ser tão bom quanto a capa, né? E no caso é o caso desse Exatamente. livro. Eles estão, porque os leitores vão ficar decepcionados com muitos, né? Então a gente tá... Não, o livro é muito bom. Daqui a pouco a gente vai falar mais sobre esse livro. Vamos para os recados paroquiais e a gente já volta. E nos recados paroquiais dessa semana, eu quero te lembrar que nós temos aí BT Days chegando, hein? Agora em maio, no dia 18 de maio agora de 2024, o BT Day na Igreja Batista de São Mateus. Nós estaremos lá no encontro dos ouvintes do Bibotalk e o tema será Paulo para hoje, gente. Estarão lá, veja só. Eu estarei lá, Cacau Marques, estará lá o Rodrigo Bibo, estará lá o Vitor Fontana, o Gutierrez Siqueira, o Paulo Uon e a Cíntia Muniz. Todos nós estaremos lá falando sobre esse assunto Paulo para hoje. Gente, não perca. Sinceramente, olha, se você perder, você estará perdendo uma grande oportunidade de, num dia só, estar em contato assuntos relevantes, muito relevantes, sobre os estudos da teologia do apóstolo Paulo nas Escrituras. Então, não perca BTD em São Paulo, na Igreja Batista em São Mateus, dia 18
de maio. Vamos lá. No dia 25 de maio, sim, na semana seguinte, nós teremos também um BTD no Rio de Janeiro, na Igreja Betânia. Lá estarão Rodrigo Bibo de Aquino, o Alcino, Léo Cruz e Kenner Terra com o tema Esperança e Fim dos Tempos. Então, você já sabe, links aí para todas essas coisas aqui na descrição. Vamos lá, faça a sua inscrição no BTD. E no dia 13 de julho, nós teremos, gente, o BTD Londres. Sim, se você aí mora na Inglaterra ou mora na Europa com acesso facilitado à Inglaterra, ou se quiser ir do Brasil para Londres, vamos lá para participar do BTD Londres. É o primeiro BTD internacional, galera. Dia 13 de julho. Estaremos lá, eu, Bibo, Vitor, Alex, Milho, André Heinck, com o tema A Bíblia em um Dia. Gente, olha que tantas oportunidades de BTD para você participar e se encontrar com a gente lá, hein? Não perca tempo, faça sua inscrição no BTD que for mais fácil para você e vamos juntos, vamos nos encontrar para aprender mais a palavra de Deus e celebrarmos juntos ao nosso Senhor. Lembrando também que nós temos a EBT, a Escola Bibotalk de Teologia, uma escola voltada para ensinar teologia com essa pegada que você já conhece aqui dos BTcasts. Na EBT você pode assinar o plano mensal e anual, sendo que o anual está com 30% off, então vai lá, aproveita essa promoção. Você vai ter aulas com a turma aqui toda do Bibotalk, como André Heinck, Bibo, Cacau, Thiago Garros, Guilherme Nunes, Cíntia Muniz e tantas outras pessoas que estão ali trabalhando, gravando aulas. Tem muita aula, gente, tem muita aula já pronta, muito módulo pronto. Temos aulas semanais que são disponibilizadas para os alunos, temos recursos exclusivos, temos encontros de orientação quinzenais ao vivo para a gente bater um papo ali, para a gente orientar os estudos também e ter uma pegada também mais prática do nosso envolvimento com a teologia. Gente, olha, sinceramente, é uma oportunidade de ouro. Então, se você quer estudar teologia, se você quer aprender teologia, quer mergulhar mais nesse universo, venha participar da EBT. Esses são os recados dessa semana. Fica agora com o episódio que está sensacional. Até mais! Ismael Sobrinho, autor, doutor, psiquiatra, e tá nessa seara aí de falar sobre espiritualidade, saúde mental, psiquiatria. Ismael, por que esse tema é um tema importante para os cristãos de hoje? Como que você diria assim que é importante as pessoas lidarem com isso hoje? Eu acho que é bem importante porque nós temos uma relação muito conturbada com a saúde mental, né? Se a gente pega em séculos de igreja e de transtornos mentais, por um grande tempo, os transtornos psiquiátricos eram tratados exclusivamente pela igreja, e depois houve essa separação entre a fé e a ciência, entre a espiritualidade e a saúde mental. E isso gerou uma não interlocução da igreja com esses temas. Mas nos últimos 30 anos, esse assunto ele começou a ter uma evidência mais científica, né? Onde no âmbito não da teologia, ou da psicoteologia, ou da turma do aconselhamento, mas da turma médica mesmo, começou-se a estudar como que a espiritualidade ela poderia ser positiva à saúde mental, né? Eu estava em Los Angeles em 2015, num congresso, o maior congresso de psiquiatria do mundo, e na época eu fiquei chocado que eu cheguei no congresso e tinha 3 plenárias sobre espiritualidade e saúde mental. E eu achei interessante que no Brasil a gente não tinha isso, que tinha uma visão muito preconceituosa sobre espiritualidade dentro, digamos, da academia psicológica, entre os psiquiatras, entre os psicólogos. Foi muito interessante ver ali na mesa vários estudos clínicos, randomizados, estudos bem conduzidos, mostrando que a espiritualidade, a prática espiritual saudável, ela tinha benefícios para a saúde mental. Por exemplo, pacientes que têm uma espiritualidade, aí eu vou dizer qual que é a boa e ruim, mas uma espiritualidade saudável, eles tinham uma menor mortalidade, eles tinham uma imunidade melhor, eles se recuperaram melhor de cirurgia, eles tinham menos a incidência de depressão e de ansiedade. Então, a ciência começou um pouco a anteceder e trazer essa proposta. Olha, espiritualidade já não é mais uma coisa que a gente deve negar. Então, se você vai hoje para um guideline, ou seja, um protocolo de tratamento de psiquiatria, a gente hoje usa o termo psiquiatria de estilo de vida, você vai colocar lá que não é só a medicação, a gente vai falar
falar de exercício, dieta, e alguns consensos já colocam a espiritualidade como algo a ser incentivado. Então, espiritualidade é algo bom. O problema é que as pesquisas elas mostram que você tem dois tipos de espiritualidade, a intrínseca e a extrínseca. A intrínseca é uma fé que você conecta com o sagrado, com um senso de propósito, de pertencimento, algum tipo de transcendência. E a extrínseca é quando você conecta com a sua divindade para resolver um problema, para barganhar com ela. E aí as pesquisas elas mostram que essa extrínseca ela adoece. Então, quando a fé ela é um sistema de barganha, uma coisa para alcançar algo mais material e etc e tal, as pesquisas vêm mostrando isso. Mas quando ela tem esse senso de propósito e pertencimento, ela cura. E no âmbito da fé, nós temos um problema, que o assunto também ele é necessário e importante. Porque quando a gente fala de saúde mental, nós temos um problema aí também no âmbito da teologia. Eu não sou teólogo, mas eu falo no campo da minha observação clínica. De um lado, nós temos uma vertente mais pentecostal ou neopentecostal, onde tudo é espiritualizado, onde tudo é espiritual, ou que nega a neurobiologia, que nega a genética, que a genética se torna maldição hereditária, que nega as neurociências, mas também, por incrível que pareça, isso é uma constatação até que vem crescendo nos últimos anos, até em ambientes às vezes meio reformados também, uma ideia um pouco contrária à psicoterapia, contrário à intervenção médica, aquele conceito um pouco da total suficiência da espiritualidade cristã para resolver todos os dilemas psiquiátricos e emocionais. Então eu acho que falar de espiritualidade é algo muito importante. E o terceiro motivo, então é um problema aqui. Primeiro, a medicina conecta as pontes. Segundo, eu acho que a gente tem que conectar a teologia e saúde mental. Por quê? Porque o terceiro ponto ele é muito importante, porque a água está batendo no pescoço, né? Nós, até 2030, a cada 5 pessoas, uma vai estar provavelmente no psiquiatra ou fazendo terapia. Se você vai hoje, e tem pesquisa sobre isso, nos hospitais psiquiátricos do Brasil, a maior parte da população que está internada se diz evangélica, se diz cristã. Se você pega a população de pastores, eles têm alto risco de burnout. O pastor tem 3 vezes mais chance de ter depressão e ter ansiedade. Eu atuo em algumas ONGs, algumas mentorias de pastores. O índice de tentativas de suicídio entre pastores tem subido, entre membros de igreja. Então esse assunto ele é muito relevante porque nós temos que ter uma proposta saudável para essas pessoas, né? Que a gente consiga ter uma fé que seja extrínseca, né? É uma fé que realmente traga uma vida em abundância, mas ao mesmo tempo que ela seja integrada com uma proposta que seja aplicável, que seja coerente cientificamente, mas também coerente com a graça comum, com os recursos que Deus deu e tudo. Então eu percebo que teologicamente também a gente tem um problema para resolver pela frente, porque essas pessoas querem respostas, né? Elas querem entender depressão, doença, ou seja, toda ansiedade é pecado, eu me sentir triste é pecado. São coisas às vezes simples, mas que a gente que atende na clínica, no dia a dia, a gente vê que a sequela da espiritualidade doente, ela está presente ali por trás desses questionamentos que os pacientes trazem. Eles não trazem para o pastor, eles trazem para a gente aqui na clínica. Pastor, outro dia eu até achei engraçado que um chegou no consultório e falou assim, o pastor pregou que os tímidos não herdarão o reino do céu. Eu sou tímida. Então ele estava falando, misturando a questão de comportamento, de temperamento com outra coisa bíblica. Então esse assunto ele é importante por isso, entendeu? Agora, você falou 2 coisas aí que não tem como a gente não integrar numa pergunta aqui, né? Você disse que há uma espécie de consenso, ou pelo menos uma indicação científica de que a espiritualidade é benéfica para a saúde mental. E depois, no terceiro motivo aí, porque isso é importante, você disse quão grande é o índice de evangélicos e quão maior é a porcentagem alta de evangélicos que estão tratando de problemas mentais. Você diria que a teologia evangélica no Brasil, ela é majoritariamente essa extrínseca e isso cria uma série de problemas? Olha, eu teria que ter um estudo controlado, né, para fazer isso. Coisa mais observacional. Mas, veja bem, em parte sim. Em parte, se você olhar a espiritualidade, até nesse livro novo eu coloco um pouco sobre isso, né? Na parte das comunidades que adoecem, boa parte da construção das nossas comunidades, elas são altamente adoecedoras, né? Então, por exemplo, comunidades que se pautam por regimes de meta, que não valorizam o descanso, que incentivam a hiperprodução, que tornam pecado a arte, o lazer, o hobby, né? Que desumaniza esse ser, né, cristão que o frequenta, né? Aliás, até que não o incentiva a ter um relacionamento gostoso, saudável com a cultura, com a criação, castra a usufruir mesmo, né, do que Deus colocou aqui na terra. Esse tipo de espiritualidade adoece, ele está muito presente. Segundo, que é uma espiritualidade, às vezes, que torna as pessoas muito codependentes, né? Boa parte das nossas comunidades, elas são construídas, e
isso é um assunto que a gente ficaria horas aqui, mas você pode construir um império religioso, você pode construir uma aglomeração, e eu tenho vários casos desses no consultório, onde você atende a esposa, os filhos, as amantes ou as vítimas, né? E são mega igrejas, mega estruturas religiosas, onde o líder, por exemplo, ele é narcisista, ou ele é psicopata, ou ele tem transtorno de personalidade, mas o transtorno, o narcisismo faz com que essas pessoas tenham uma obediência cega, elas sofram abusos emocionais e espirituais que são sucessivos, né? São incentivados à liberdade do pensamento, de uma convivência saudável até com outras pessoas, com outras amizades, e com uma ideia muito focada também, que é um pouco paradoxal, mas muito focada também num certo empoderamento humano, né? Esse tipo de comunidade, e eu falo que no Brasil isso vem crescendo com uma rapidez muito grande, isso não promove uma coisa do fato suave e leve, né? Você é o construtor do seu destino, você tem que determinar a sua bênção, você tem que gerar os seus códigos espirituais, o poder está dentro de você. E quando Mete isso o não tigre em você. Ah, não, peraí. mete tigre, exatamente. E quando isso não acontece, você tem uma ressaca disso. E é interessante que eu peguei esse movimento quando estava na residência de psiquiatria 20 anos atrás, eu peguei um pouco aquela ressaca da teologia da prosperidade, onde a coisa não funcionava, a grana não vinha, a saúde não vinha, e o pessoal se frustrava, ficava deprimido e caía no consultório. Mas agora a gente está pegando uma turma muito ressaqueada dessa questão da teologia da autoestima, dessa questão da São da Mil Coaching, né? Dessa questão do positivismo cristão, dessa coisa da anulação da dor, dos sentimentos. Então eu não vou dizer que talvez a maioria, mas boa parte é sim, porque boa parte tem sim como um pilar algo que não é saudável, né? Que castra a vida emocional, que castra o lazer, que castra o convívio com a família, que castra o hobby, ou seja, o que as evidências de medicina mostram que às vezes é saúde, esse tipo de espiritualidade não incentiva, né? Pô, Jesus vai voltar, cara, pra que tu vai praticar exercício físico, pra que tu vai cuidar do teu corpo, cara, isso é bobeira, cara, você tem que malhar o espírito, né, assim. Então, Fizeram essa pergunta essa semana pro Iago no Instagram, ele botou o vídeo dele fazendo exercício e perguntaram, peraí, mas Jesus tá voltando, por que você tá... Porque e é uma coisa assim, tão drástica, nós temos assim, essas construções doentes, e eu digo que isso está piorando a espiritualidade doente. Até tem um capítulo do livro que eu falo, que é muito engraçado, que é sobre, no final você já venceu, se eu não me engano, depois eu lembro, que a gente escreve, depois eu não lembro os capítulos, né, nem lembro. Não, normal. Isso aí então assim, não se esqueça que no final da caminhada você já venceu. Olha para você ver o nível que a gente está chegando. Eu tenho atendido um número elevado de cristãos, e aí eu falo, por que a espiritualidade ruim adoece? Esse pessoal se entope de conteúdos no YouTube, cara, de apocalíptico, essa coisa de nova ordem mundial, essa coisa de marca da besta, essa coisa muito aguçada, né? E isso é altamente viciante, assim, isso é um estímulo estressor absurdo. E aí você começa a atender pacientes que, por exemplo, a visão escatológica, a questão de Jesus voltar, vamos simplificar aqui, isso não é mais uma questão de esperança, não é uma questão assim, pô, vai ser a redenção, um corpo glorificado, não é uma questão assim otimista. A escatologia ela passa a ser uma fonte de terror, de medo, caos, de adoecimento. E eu tenho visto assim, cristãos, pô, os caras estocam comidas para 3 anos. Eu tenho aqui, já perdi a conta de gente que tá construindo bunker dentro de casa. E aí você vai ver, não são pessoas assim analfabetas ou são pessoas às vezes que elas estão assim se perdendo. E você vai conversar a respeito disso, sobre uma perspectiva, e eu brinco nesse capítulo um pouco sobre isso, né, de um caso, cada capítulo tem um pouquinho de um caso clínico, mas essas coisas elas estão crescendo numa velocidade assustadora. É absurdo o número de pessoas que a gente atende que o YouTube está deixando elas loucas. E eles não entendem que as pessoas que vendem esse tipo de escatologia de terror estão lucrando com isso, estão ganhando grana com isso. Então, que elas estão sendo viciadas. E eu não estou dizendo aqui de simplesmente ter uma visão teológica que você deve respeitar, um é pré, um é pós, nada disso. Mas é uma questão de roubar o principal, que é a esperança. Então, são exemplos, às vezes, sutis do que está acontecendo numa igreja e que vai quebrando as pessoas, né? E isso estoura nos consultórios. Então, assim, não se assuste quando você vê isso. Você vê, por exemplo, a espiritualidade doente, essa coisa de segregar, né? Eu tenho boas famílias aqui no homeschool, os meninos não estudam em escolas e tal, mas eu vejo muita gente, por exemplo, que tira os filhos da escola muito nessa ideia de criar os meninos numa bolha, numa coisa de não convivência, pais que estão extremamente adoecidos e que eles creem plenamente que o caminho para os filhos é uma não integração total à cultura, à escola, ao ambiente escolar. E quando você vai ver isso também vem a origem, a semente disso está ali dentro de uma espiritualidade que ela é estimulada dentro da fé, dentro da igreja, ali por meio da liderança. Então, esses assuntos
assuntos, ou seja, o que você crê tem uma relação muito direta com as suas emoções, né? Se você entende que você que é o agente ativo do seu sucesso, se você entende que Deus só faz se você determinar, se você entende que é só uma questão de mentalidade, olha, peraí, você vai colocar uma autopressão psicológica dentro de você absurda, e você vai o que? Alavancar, você vai triplicar a meta, você vai quadruplicar a meta. E inicialmente, no médio e longo prazo, isso vai te adoecer. Então, o assunto, pergunta ela é boa, mas eu acho que sim, assim, se não ficar em cima do muro na sua pergunta, eu acho que talvez a maioria das pessoas que frequentam as nossas comunidades, elas estão debaixo, assim, de sistemas que, de alguma maneira, eles acabam prejudicando, sim, a saúde mental. E isso não é, como eu pensava alguns anos atrás, uma exclusividade neopentecostal. Isso também também vem em outras vertentes também. Nossa, você me deixou agora com um monte de ideias aqui. Vontade até de puxar o papo para um outro lado, mas eu não vou fazer isso não. Depois, quando eu desligar a gravação aqui, eu te pergunto umas coisas. Mas realmente, acho que é uma coisa muito interessante isso tudo que você está dizendo, né? São bons exemplos, eu acho, porque são exemplos... Bons exemplos de coisas ruins, né? Porque são exemplos que todo mundo sabe que acontece. Todo mundo tem contato, tá todo mundo vendo, né? Esse tipo de coisa, perturbando, às vezes, comunidades familiares e perturbando a mente de gente, puxa, super saudável, né? De repente tem um snap teológico ali, e aí tem umas coisas, né, que acabam dificultando a convivência, né, o bem-estar, né, o bem-estar também. Porque a liturgia nossa, né, ela é muito importante, assim, a gente, como diz os nossos amigos teólogos, a gente é um ser litúrgico, né, e a igreja, e isso é bom, né, ela molda, assim, o nosso coração, né, eu acho que isso é uma coisa gostosa do Brasil, né, nós ainda amamos a igreja. As pessoas, muitas vezes, elas não percebem que elas estão nesse ciclo de adoecimento, né? E é impressionante que vai virando, né? Assim, umas coisas que a gente na psiquiatria a gente vai percebendo. Pô, se a galera quer bem-estar, se a galera quer prosperidade, se a galera quer bem-estar emocional, o que a galera faz? Você, então, cria uma estrutura de culto que ela toca primariamente as emoções e menos o que é a espiritualidade mais pensante, né? Ou a espiritualidade realmente da construção de ideias, porque... Pô, que é o que vai te fundamentar no resto dos dias, né? Porque, assim, né? A experiência tá só no domingo, né? Na segunda-feira. Mas o fenômeno, ele é chocante porque isso arrasta multidões, né? Assim, é verdade, pra gente que tá do outro lado, você vê... Eu chamo de culto alma, né? Brincando assim. Não que exista um culto alma e culto espiritual, mas eu chamo de culto alma aquele que ele tem uma liturgia primariamente feita para tocar as emoções. Mas até domingo à noite ela dura, mas segunda-feira, como tu disse, a dor volta de novo. E aí ele não tem uma construção saudável. E como que essa espiritualidade doente ela se faz? Então, para você rodar esse cliente, membro, consumidor, o que você tem que fazer com ele? Você tem que prender ele dentro da instituição. E para prender ele dentro da instituição, você faz o quê? Você coloca segunda uma reunião, terça-feira ele tem um encontro de liderança, na quarta ele tem um culto de família, na quinta ele tem um culto profético, na sexta ele tem... E esse membro consumidor, ele é, então, hipnotizado nesse sistema, pra ele estar ali sempre tomando esse boost, e aí ele vai negando e perdendo a própria vida. Então, é terrível, e é a realidade mesmo, a realidade presente, real, onde é bem visto, né, a pessoa que faz muitas coisas, a pessoa que tá muito... É terrível isso. Você tem um terceiro livro nessa série aqui já engatilhado? Ou você... já tem sim. Já tem algumas coisas pra pensar. Eu ia te dar uma sugestão, mas então deixa. Mas pode falar, ué. Não, porque tem uma questão que eu acho muito interessante nisso tudo, que seu livro traz, especialmente na terceira parte aqui, que é sobre comunidade. Porque você acabou de falar que, beleza, mas aí também tem, no resto da semana, ele tá entrando nessas coisas e tá, às vezes um monte dessas ideias não vem da igreja do cara que ele tá frequentando, né? Essas ideias catastróficas do mundo e tal, vem de outros meios, né? Como você falou, o cara fica viciado ali naquelas coisas e tal. E também é uma espiritualidade, eu não posso dizer nem que é individual, porque não é. Porque o cara, quando ele tá consumindo aquilo, ele tá fazendo parte de uma comunidade ideológica. Ele só não tem gente ali do lado dele, mas tem gente pelo mundo, né? Com ele, entre aspas. Às vezes é um grupo de WhatsApp, alguma coisa. Só que falta encarnação. Uma espiritualidade não encarnada, né? E aí essa espiritualidade desencarnada nos leva a uma pergunta, né? Qual o poder da igreja como comunidade para viver relações saudáveis
que ajudam também. Porque igreja não é consultório, igreja não é hospital, né, para lidar com as questões, mas comunidade é uma coisa muito importante na saúde mental, né? Como que a igreja desenvolve um papel assim? A gente já sabe como não desenvolver, que é com a liderança abusiva que você citou um pouco atrás aí, né? Mas como ser o oposto disso? Primeiro assim, que isso é muito interessante, porque o maior estudo de longevidade e de mortalidade, que foi publicado no início do ano passado, eles estavam estudando o que faziam as pessoas viverem mais, né? E aí eles estudaram tabagismo, álcool, hipertensão, vacinas, ou seja, medidas que pudessem ter algum tipo de fator de prolongar a vida. E o mais interessante é que as variáveis ganharam nos estudos de proteção à saúde, de aumento da longevidade, elas foram conexão social e isolamento social, ou seja, a solidão e o isolamento é um fator de risco maior para a mortalidade do que diabetes, do que hipertensão, do que fumar, do que qualquer outra coisa. É impressionante esse dado. É impressionante, é uma coisa assustadora. Então, primeiro a gente tem essa questão de promover esse tipo de ambiente saudável, né? Eu falo de uma maneira mais racional. Segundo, que eu creio que a igreja, ela também tem que ter um papel, né, de educar as pessoas, né, de que biologicamente nós temos um problema. Você falou da encarnação, como que a igreja faz algo saudável. A igreja, ela tem que ser realista, de que biologicamente nós temos um problema a ser resolvido, que ele só vai ser resolvido na ressurreição dos mortos, né? Então, assim, até lá nós não temos um corpo glorificado. Quando eu simplesmente aceito e permito que o transtorno psiquiátrico ou o transtorno emocional ele seja visto, né, como algo biológico, como algo psicológico, mas também, obviamente, porque a gente é uma unidade biopsíquica, isso é outra história, mas quando eu trago essa leveza, né, eu conecto as pessoas a uma possibilidade terapêutica. E eu vou te dar exemplo por que isso é importante. Por exemplo, você tem um cristão que ele é bipolar, e até tem uma parte do livro sobre isso. Você pega uma pessoa bipolar, lógico, gente, nem todo mundo que é bipolar, isso não, senão a pessoa fica assistindo esses podcasts e depois fica louco. Mas você pega um bipolar, ele entra numa fase, o tipo 1 entra na fase de mania, ele fica mais erotizado, ele fica com mais desejo sexual, ele fica agitado, ele fica falante. Pode acontecer dessa pessoa que é cristã, num episódio de mania, por uma euforia que o quadro clínico está promovendo, com que essa pessoa esteja mais susceptível, por exemplo, a um pecado sexual, ou cair a um pecado sexual. Veja bem, eu não estou aqui justificando o âmbito moral pelo transtorno psiquiátrico, mas eu estou dizendo o seguinte, que o pecado é uma questão de vocês e dos teólogos. Mas na psiquiatria nós nos preocupamos também com o que faz a pessoa estar mais predisposta a determinados comportamentos. Então, isso acontece todos os dias na nossa clínica. Chega lá a moça, tranquila, ela para de tomar um medicamento, ou às vezes o medicamento não funciona por um período, acontece alguma coisa, ela entra em euforia, ela tem toda uma estrutura de pureza, uma questão mais controlável, e de repente ela entra num momento de libido e ela se expõe a uma questão sexual. Vou te dar um outro exemplo também. Tem um tipo de demência chamado de demência frontotemporal. Eu lembro que há uns anos atrás eu atendi um cara que ele era pastor, vários livros, um cara super bacana, super legal, conhecia ele moralmente bacana, uma família legal, e ele começou ali para uns 68, 69 anos, a ficar mais desinibido, a ficar mais erotizada, a cantar a mulher na rua, a ter ali uns desvios de caráter, né? E aí a primeira reação da comunidade foi o seguinte, olha, o pastor ele ficou um velho tarado, assim, ele tá envelhecendo, o cara, velho, uma vida inteira saudável, ele foi entregar a paçoca logo agora no final. Só que tinha algumas particularidades no caso clínico dele muito interessantes. Ele estava com uma compulsão por doce, uma mudança para o padrão alimentar, né? Então ele mudou bem o padrão alimentar e o padrão de cheiro, né? E ele estava com a memória preservada. Quando você tem um caso de um idoso que ele muda muito o comportamento e ele começa a ter essas alterações de desinibição, tem alguns oralidade, padrão alimentar, a gente sempre suspeita na psiquiatria de um quadro que a gente chama de demência frontotemporal. E foi batata, eu pedi a ressonância magnética dele, pedi um outro exame que não se explicar aqui, é mais complicado, e aí literalmente ele estava atrofiando a parte que a gente chama de córtex pré-frontal, uma parte mais frontal do cérebro que é mais inibitória. Entenda bem, olha como que a coisa é interessante. De certa forma, a biologia, ela também é responsável pela expressão do que nós chamamos de moral, do que nós chamamos de sentimentos, né? Para as pessoas que estavam perto, elas estavam avaliando que o externo ali, dizendo, pô, o pastor ficou sem vergonha, ele está em pecado. Mas biologicamente ele estava demenciando. Então, assim, não perseverou, né? Não ele não perseverou e tudo. A gente às vezes atende isso, né? Você vê como que a teologia é sábia, cara. Como que isso é bonito, né? Eu vejo no consultório. A paciente outro dia chegou e ela me disse assim, doutor, tô muito preocupado com a minha mãe. Eu falei, por quê? A minha mãe sempre foi crente e tudo, mas ela tá com uma demência e eu não sei assim se ela crê mais em Jesus, porque ela não lê mais a Bíblia, ela não canta mais os hinos, ela deu um apagão, assim, você fala alguma coisa de Deus com ela parece que não rende o assunto e tudo.
Ou seja, aquela questão assim, pô, se eu não tenho uma manifestação externa perfeita, o Espírito Santo saiu daquela pessoa, né? Ou a salvação já não está mais ali, né? Eu falo, aí os arminianos sofrem mais, né? Os calvinistas não têm tanto esse problema. Mas aí pula essa parte. Mas assim, então a biologia, ela é muito importante para nossa expressão de sentimentos. Então, quando a igreja ela aceita isso, melhora muito. Se você tem um circuito cerebral relacionado a humor, prazer, que não tá bom, tu vai ter uma fé mais pessimista também. Aí é o contrário. Se por um lado a fé ela é importante para a biologia também é importante para a fé, porque o nosso espírito, né, a nossa atividade espiritual, ela tá rodando dentro de um HD, dentro de um hardware, e ele também, esse hardware cerebral. Se esse hardware estiver doente, a nossa interpretação da vida e a nossa até interpretação da atividade espiritual, ela vai acabar sendo contaminada por esse processo. Então, tu vê lá na Bíblia várias expressões de fé assim, né? Elias lá em Reis 19, basta, Senhor, toma logo a minha vida, eu não sou melhor do que os meus pais. Jeremias 20, maldito o dia que eu nasci, para que eu vim nesse mundo só para ver tristezas e desilusões. Ou seja, a fé saudável, ela permite essa expressão muito honesta dos sentimentos. Então, eu acho que o segundo ponto, além dessa questão da integração, é a igreja, ela promoveu uma honestidade sobre a dor, sobre o sofrimento. Essa alavancagem positivista que a gente tem feito nos últimos anos, ela é terrível. E terceiro, né? A gente ser um agente da liberdade. Mas para isso, para ser um agente da liberdade, a gente tem que abolir essas loucuras, cultura da honra, cobertura espiritual, essa prisão psicológica que nós colocamos nas pessoas. Nós temos que criar não uma autonomia em relação à comunidade, assim, as pessoas têm que amar a comunidade, mas uma comunidade que aceita essa diversidade. E isso também é terapêutico. Outro dia eu atendi um menino e ele estava me falando, eu fiz o diagnóstico de autismo na idade adulta. Ele tem 23 anos. Cara, ele passou 23 anos autista sem saber que era autista. Ele realmente é autista clássico, só que essas coisas são faladas hoje, né? Assim, a família mais pobre, ele começou a prosperar agora, não tinha acesso à consulta. E ele falou, cara, eu chegava na igreja, a galera falava que eu era esquisito, que eu não era um crente, porque eu não cumprimentava as pessoas, eu não olhava no olho. Eu entro dentro da igreja e aqueles barulhos todo, cara, esses cultos cheios de fumaça, esses luzes de LED, cara, isso pra mim é insuportável. E ele falou comigo uma coisa interessante, ele falou, doutor, por muitos anos, antes de você promover eu entender o que era ser autista, eu achava que eu não era cristão, que todo mundo tava numa vibe espiritual que eu não tô. Quando você me fez entender que isso fazia parte da minha neurodivergência, eu comecei a acalmar meu coração. Eu falei, opa, peraí, é porque eu sou diferente, assim, eu realmente tenho um problema com barulho, eu posso ir no horário do culto das vovós, né, eu até brinquei com ele, porque a igreja dele é muito grande, e tem um culto lá às 6 da manhã, que é pros aposentados, aquela galera que não quer a igreja preta, né, e o pastor muito sábio, ele fez o quê? Ele deixou a igreja preta nos cultos, deixou a igreja antiga num culto mais cedo. Falei, cara, aí ele falou assim, eu sou o único jovem que vai no horário da igreja comum, que não vai no horário da igreja preta. Então eu falei, amém, graças a Deus. Então assim, então, se você realmente tem problema com isso, procura então um lugar onde você vai ter um lugar mais calmo, mais tranquilo. E aí eu gosto muito daquela ideia do Keller, né? Graças a Deus que tem muita igreja, porque aí acomoda esse tanto de gente diferente, né? Então assim, a gente não precisa de ser igual. Então, quando a igreja também ela promove essa inclusão dessas pessoas. Isso é uma questão que tem entrado, né? Sim, as pessoas têm trazido esse assunto, é um assunto muito, eu acho que muito importante para nós pastores, né, lidarmos com isso, essa questão da neurodivergência, né? Até também como uma maneira da gente exercer o que é o amor ao próximo, né? Porque também a nossa categoria de próximo precisa ser expandida em alguns sentidos, né? E um deles é esse, um sentido, uma fronteira nova em termos de temática, né? E infelizmente a gente, muitas vezes como pastores, não tínhamos ferramenta para lidar, porque a gente colocava todo mundo pensa igual, e a Bíblia é uma só, então, tipo, tem que funcionar do mesmo jeito, né? E não é assim, né? As experiências são diferentes, né? E quando uma igreja promove isso, essa questão da diversidade, você faz a segunda pergunta, né? Porque o aconselhamento cristão bem feito, ele não é um encontro, né? Eles são vários encontros. Então, quando eu entendo que eu tenho um novo nascimento espiritual, mas que a minha renovação da mente, ela envolve uma mudança de percepção da realidade, para mim, a gente tem até uns estudos sobre isso, que daria um episódio inteiro, mas a conversão e essa renovação da mente que a Bíblia diz, ela para mim não é só uma coisa no âmbito espiritual, assim, uma coisa etérea. Deus, literalmente, ele vai remodelando as nossas conexões, ele vai remodelando as nossas trilhas de pensamento, né? Ele vai realmente inserindo, e para a medicina, para a psiquiatria, que a gente não vai lidar com o espiritual, para a medicina a gente pensa, ou a gente tem uma emoção, porque nós temos trilhas de sinapses que geraram conceitos, e esses conceitos vão se aglomerar e vão gerar sensações, e isso vai dar gatilhos que vão gerar uma emoção. Quando nós entendemos que a construção do cérebro das pessoas é diferente,
ambiente, cara, nós temos muito mais graça e misericórdia. Então, por exemplo, você entende que alguém já na gestação teve uma gestação traumática, uma gestação onde a mãe teve depressão ou ansiedade. A medicina mostra que hoje o cérebro dessas pessoas ele já é afetado em circuitos de estresse se elas tiveram uma gestação mais tensa. Ou, por exemplo, uma criança que ela teve abuso, negligências ou estresse maior na primeira e na segunda infância, os mecanismos regulatórios de estresse e de ansiedade, eles são tão trabalhados de uma maneira nociva que essas crianças elas vão ter maior chance de ter transtorno de pânico, de ter transtorno de ansiedade generalizada na idade adulta. Quando eu entendo isso, é mais fácil para a igreja, porque, peraí, cara, eu tenho que separar ansiedade, pecado, de um transtorno de ansiedade que é algo, muitas vezes, biológico, ou seja, eu tenho que entender que é mais forte que o João, que não é só uma questão dele determinar a fé, é como se fosse uma dor de dente, seria a mesma coisa eu dizer para a dor de dente, assim, silencia a dor de dente, não, de que para algumas pessoas a regulação da ansiedade, ela não é tão fácil quanto para outras pessoas, então a igreja também, quando ela aceita de que tem essa diversidade, ela também é terapêutica, né? E quando ela promove, e isso é muito importante, quando a liderança, né, ela não vende essa ideia também de perfeição, né? Nós temos um problema sério em que a liderança, quando ela baixa a guarda, ao contrário do que as pessoas pensam, né, as comunidades mais terapêuticas, elas são construídas em cima de lideranças que são mais transparentes com as emoções, com os sentimentos, onde os pastores são mais realistas com as suas vidas pessoais, com a dor e tudo. A questão de livro é o seguinte, a ideia nessa série da Thomas Nelson, eu tenho conversado com eles, é a gente introduzir os assuntos, né? Até tem um capítulo sobre isso no livro, sobre lideranças narcisistas, mas os capítulos são curtos, né? Porque cada um... É um livro machadiano quase, né? Porque a psiquiatria de Jesus é muito essa ideia assim, peraí, Jesus entende seus sentimentos, Jesus teve dor, Jesus teve... parece umas bobeiras, mas eu recebo, por exemplo, no Instagram, muitas mensagens assim, cara, só de você falar que Jesus sentiu tristeza, isso já foi libertador pra mim. Sim. Porque eu tinha uma ideia, eu escutei na igreja aquele hino antigo que dizia assim, Jesus é a alegria, euforia, todo dia, né? Então, assim, para algumas pessoas, quando você diz que, sentir tristeza não é pecado, isso já é libertador. Até nisso que você estava falando da liderança, é importante isso também, porque você falou que a liderança que não baixa a guarda, né? Quando, na verdade, ele acha que ele tá mantendo por causa disso. Mas aí você vê Jesus, depois de 3 anos que os caras seguiram ele, no fim, ele fala assim, eu tô triste a ponto de morrer. Que pastor teria coragem disso? Os caras largaram a vida deles todos pra seguir Jesus e no final ele fala, eu tô triste ao ponto de morrer, eu tô triste com uma tristeza mortal. Eu acho que eu ia bater eu como pastor, chegar e falar assim pro pessoal, eu liderei vocês até agora, mas eu quero dizer, não é? Errou. Então, eu acho engraçado assim, Jesus é uma coisa interessante essa coisa, porque você me corrige, viu, se eu estiver errado, porque eu não sou da formação como a sua. Jesus, ele já tinha a ciência total no coração dele de que ele ia ressuscitar, né? Ele já sabia do plano. Jesus hoje, dentro dessa perspectiva meio coachiniana, Jesus teria então que reunir os caras e falar assim, velho, seguinte, cara, tá tudo dominado aqui, fica tranquilo, entendeu? Relaxa. Cara, cola em mim, né, assim, eu tenho aqui um código aqui que eu vou liberar daqui 3 dias, nós vamos resolver essa situação. Então, assim, calma e tranquilo. Cara, mas não, assim, é um momento assim, a minha alma tá abatida até a morte, né, uma tristeza mortal, Deus meu, porque me desamparaste, né? Ele afirma que Lázaro vai ressuscitar, mas chora diante do túmulo de Lázaro. O que é uma coisa que eu acho impressionante, porque Jesus não se priva de viver essas emoções, né? E Jesus poderia dizer pra elas assim, cara, vocês são 2 mulheres sem fé. Eu já mandei no grupo de WhatsApp da galera que eu vou ressuscitar esse cara, velho. Já falei, vocês não viram, porque é aquela coisa, né? Fica tranquilo, qualquer coisa eu tô aqui. Vocês estão andando comigo nesses anos todos, velho. Eu espero na casa de vocês, vem um monte de gente me encher a paciência aqui pra ser curado, vocês veem um monte de milagre. Já mandei o áudio falando que eu vou ressuscitar, e mesmo assim, vocês veem, isso é uma coisa muito interessante, porque Jesus, isso está no outro livro, né, no Psiquiatria de Jesus, ele se move em compaixão, né, e o movendo-se em compaixão é como se fosse uma coisa assim, irresistível, né, essa coisa de antes de eu dar uma resposta teológica,
teológica, eu sofro, né, junto, diante de ter uma resposta, porque a espiritualidade saudável, e eu tenho até aqui nos primeiros capítulos, eu coloco um pouco, eu fiz questão de colocar isso no início do livro, a espiritualidade saudável, às vezes, ela não é aquela que vai te trazer todas as respostas, né, mas ela chora junto, ela sofre junto, né, eu até coloquei aqui no capítulo 3, você não terá todas as respostas durante o caminho, né, e o 2 eu coloco, sua caminhada não será sempre uma reta de vitória sem crises de fé. Por quê? Porque a gente as pessoas, elas nem sempre elas querem o discurso teológico, né? Elas querem essa visão aí de Jesus ali, que a galera bate no The Chosen, né? Muito, mas que é super legal, assim. Eu acho aliás, quem tá assistindo aqui, que briga com o The Chosen, psiquiatricamente falando, o The Chosen tem sido maravilhoso para os meus pacientes, assim. Tem sido... Para além do Mateus Autista. Aliás, até vou gravar um vídeo esses dias sobre Mateus Autista, mas é muito além do Mateus Autista. As pessoas não têm ideia do tanto de aridez espiritual, de sequidão espiritual, que o simples fato de promover um Jesus que conecta mais, que compreende, e eu acho isso extremamente bíblico, porque nós não temos um sacerdote incapaz, né, de se compadecer, e que Jesus aprendeu a obedecer pelas coisas que ele sofreu. Então, eu sempre digo que critica The Chosen quem não é psiquiatra, porque nós psiquiatras estamos muito felizes com o efeito da série, porque além da questão de trazer um outro assunto, mas é muito terapêutico quando você mostra que Jesus realmente se importa. E aí eu coloco isso no livro, né? Até os últimos capítulos são sobre isso. Pelo menos a minha ideia com o material é colocar essas coisas para um público comum, para o cristão comum, para as pessoas simples, né? No meu Instagram, na minha igreja, na minha vida comum, nos meus amigos, as pessoas não sabem quem é Kevin Van Hooser, elas não sabem quem Dallas Willard, elas não sabem, elas não leem John Piper. Então, isso é maravilhoso, mas se a gente colocar um cheirinho ali de informação que realmente traz uma perspectiva mais tranquila em relação à dor, à saúde, ao sofrimento, a gente já consegue ter algum resultado terapêutico, né? O que eu achei interessante, aí falando agora especificamente do livro, é que as pessoas podem se enganar achando que esse é um livro para psiquiatras que estão em crise de fé. Fala assim, olha, como é que você pode continuar sendo psiquiatra e crente? Ou então para pessoas em tratamento psiquiátrico, pura e simplesmente, né? Ou até um livro que defenda a psiquiatria num cenário em que as ciências da mente, do comportamento são às vezes recebem bastante preconceito por parte dos religiosos. Mas a verdade é que a gente se depara com um livro aqui em que você reflete sobre a espiritualidade e a fé dentro de termos que são termos salutares para o bem-estar emocional e psíquico mesmo, né? O que é uma coisa muito interessante, porque você é um psiquiatra, você é um cientista, né? Mas o que você está fazendo aqui é altamente pastoral. Eu achei muito, muito interessante essa abordagem aqui, né? Mas essa questão tem um risco embutido aí, né? Porque por não ser pastor, a minha visão de mundo ela é muito contaminada pelo outro lado, né? Então, todo livro ele tem... bem-vindo. Como pastor, eu estou te dando boas-vindas nessa prática da pastoralidade aqui escrita. Mas eu acho que é sim importante, porque até no futuro, a gente está no projeto de fazer livros específicos, então, sobre cristãos e narcisistas, sobre toque religioso e blasfêmia contra o Espírito Santo. São temas assim, que eu até dou uma cheirada aqui no livro, para tentar já libertar a galera. Peraí, nem tudo é blasfêmia, você tá com toque religioso, isso aí é um pensamento obsessivo, isso não é que você pecou contra o Espírito Santo. Presta atenção, você é autista, toma cuidado, isso aí é depressão. Mas a ideia é muito essa mesmo, assim, de trazer a saúde mental em algo extremamente aplicável, né? Isso. Eu não quero complicar a coisa, deixa para complicar lá na frente, quando for fazer coisas mais específicas. Porque eu acho que agora não adianta eu querer ensinar alguma coisa muito complexa, enquanto as pessoas ainda têm dificuldade de entender que as emoções, elas podem contribuir para a sua expressão espiritual, de alguma maneira o espírito está sujeito ao profeta, de que a sua vida espiritual, emocional, ela afeta a sua espiritualidade e vice-versa. Então, eu acho que esse é um ponto que a gente tem que conversar como igreja, assim. E realmente é uma contribuição muito importante, de muita qualidade, a reflexão, né, da fé cristã, especialmente num cenário como o nosso, que você expôs aí no início do podcast, né? Então, realmente... Leitura rápida, leitura é muito simples, muito rápida. É isso que também que eu queria destacar do estilo, além de ser um estilo muito claro,
né? E muito agradável de ler. São 50 capítulos, mas todos de 2, 3 páginas, né? Não é um livro nem difícil de ler e nem, né, que fique também, às vezes, você fica muito tempo detido num capítulo só, numa questão só, né? Então você pode, inclusive, fazer um plano de leitura, né? Tem espaços aqui para reflexão, né? Para práticas, que é muito legal também. Aí é coisa bem de profissional mesmo da área, né? Na verdade, essa sequência de colocar as práticas foi porque, num outro livro, quando eu fui fazer o Psiquiatria e Jesus, eu fiquei pensando na ideia da pessoa interagir com o livro, né? E o Psiquiatria e Jesus, ele era mais fácil, porque praticamente eles são recortes dos evangelhos, onde eu coloco são tarefas escritas. E as pesquisas médicas e psicológicas, elas mostram que a escrita terapêutica, ela realmente funciona. Você tem efeitos neurobiológicos. Quando as pessoas escrevem, isso tem um efeito terapêutico que vai além só de você anotar num diário. Neurobiologicamente, isso forma sinapse, forma conexão, isso cura mesmo, né? Então, e a gente está numa época mais instagramável, né? Onde os textos, as pessoas estão viciadas a ler textos mais curtos, mais recortados, né? Então, isso às vezes é um pouco de decepção para quem espera capítulos longos ou um grande desenvolvimento, mas o tempo presente, ele tem exigido um pouco mais da gente que escreve, uma coisa mais teoria aplicada à prática e uma coisa mais curta. E aí as pessoas depois que lutem para buscar mais conhecimento, para aprofundar e comprem outros livros que virão depois. Mas a ideia é isso, o exercício ele ajuda mesmo, entendeu? Mas os textos curtos também, eles têm uma coisa que eu aprecio como leitor, né? Tem coisa que você quer o cara que trata de todos os aspectos, mas o texto curto, ele tem uma coisa também, que é ser aquela explosão que deixa um monte de espaço pra você ficar pensando um monte de coisa e organizando sua cabeça, aí depois você tem outro e tal, né? Eu acho muito legal a maneira como você escreveu esse livro, ele realmente você sente esse cuidado, esse pensamento, assim, né? De como conduzir a experiência de leitura, não só o conteúdo, né? Então, Sim. muito, muito bacana mesmo. E, olha, gente, eu vou dizer, você termina de ler esse livro melhor do que começou. Eu acho que o objetivo se você realmente... acho que se ler o livro vai ter uma espiritualidade emocionalmente mais saudável, com certeza. Isso aí a gente pode realmente... Umas gotinhas restauradoras, pelo menos, você vai receber aí, né? Não vai ser uma nova Jerusalém, mas é alguma coisa, entendeu? Não é a esperança da ressurreição ainda, não. Mas é um sopro aí de um pouquinho de ar puro. Muito legal, Ismael. Cara, muito obrigado por esse papo. Obrigado por esse livro, por você ter se dedicado aí, escrito ele, porque realmente não é fácil. A gente tava conversando aqui antes do tanto de trabalho que você tem tido, né? Então, parar, escrever e tudo isso eu sei que exige, né, bastante. E muito obrigado mesmo por essa dedicação. Eu que agradeço. Agradeço o espaço, agradecer a Thomas Nelson, né, pelas portas abertas. É um risco uma editora deixar a psiquiatra falar de fé, isso é um risco enorme para a editora. E agradecer aqui o espaço do Bibotalk, você, o Bibo, e o espaço da gente falar aqui sobre saúde mental, que é um assunto espiritual. Saúde mental é um assunto espiritual, entendeu? É isso aí. É isso aí, minha gente. Valeu. Leiam, então, Psiquiatria e Fé Saudável, Ismael Sobrinho, lançado aqui pela Thomas Nelson. Leia também Psiquiatria e Jesus, que também, inclusive, aqui na capa vem escrito, autor de Psiquiatria e Jesus, né? Então, já tá criando um legado aí. Não é a Psiquiatria de Jesus, é a Psiquiatria e Jesus, entendeu? É isso, e com certeza é uma leitura muito, muito prazerosa e muito edificante também. É isso, que Deus abençoe a todos, um abraço para todo mundo, até mais. Até mais, tchau, gente. Este podcast foi editado por Bibotalk Produções.